Muito bem, pessoal, seja bem-vindo à aula de atendimento bancário. Eu sou o professor Alberto Almeida e nós vamos iniciar a nossa aula sobre atendimento bancário considerando alguns tópicos que são muito importantes para a nossa construção de conhecimento, tá legal? Bem, o tópico número 1 com o qual nós vamos interagir é intitulado Serviço, Valor e Qualidade. Neste tópico, nós vamos considerar alguns temas que são muito importantes. Nós vamos falar sobre ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. Nós vamos falar sobre as características dos serviços, né? Ou seja, aqueles elementos conceituais que caracterizam o serviço, o que o torna diferente, por exemplo, de um material. Nós vamos falar aqui sobre a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade, a perecibilidade, são elementos que caracterizam o conceito de serviço. Esse é um assunto que nós vamos tratar aqui no tópico 1. E nós vamos falar também sobre gestão da qualidade em serviços. Como o objetivo do nosso curso é que você faça uma boa prova de atendimento bancário, nós vamos tratar esses temas do tópico número 1, serviço, valor e qualidade, também na perspectiva de temas transversais que são abordados nas questões. Professor Alberto, o que são esses temas transversais? São temas adjacentes aos temas do tópico principal, que por vezes são usados nas questões de concurso público para a construção da questão, né? Então, o que é muito interessante notar nas questões, inclusive que nós vamos considerar algumas aqui, é que muitas das vezes o tema principal ele é atravessado, ele é transpassado, transversalizado por outros conceitos, por outros temas, e por vezes isso cria uma dificuldade para o aluno responder à questão de concurso público. Então, nós vamos tratar estes temas principais aqui do tópico número 1, nessa perspectiva transversal em relação àquilo que é abordado nas questões de concurso público. Então, para a gente poder falar de valor percebido pelo cliente, para a gente poder falar sobre características de serviços e gestão da qualidade em serviços, é muito importante que a gente entenda o conceito de marketing, que a gente compreenda uma das principais teorias que sustenta, né, os objetivos do marketing, né, o objeto do marketing, que é a teoria das necessidades, e a gente vai falar um pouquinho também sobre ciclo motivacional. Obviamente, a gente precisa falar sobre marketing de serviço, já que um dos temas do tópico principal da nossa disciplina são as características dos serviços. Obviamente, vamos falar sobre elas e vamos falar também sobre satisfação, valor e qualidade na retenção dos clientes, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre propaganda e publicidade, né, que são ferramentas do marketing de serviço ou do marketing de produto em geral. Acaba também servindo como um certo instrumento, né, para que a percepção do valor percebido pelo cliente possa aumentar. E nas questões de concurso público, esse tema sempre é transversal. Por vezes o examinador ele cobra do candidato, inclusive, que ele saiba a diferença entre publicidade e propaganda. Muito bem. Então, nesse tópico número 1, é sobre isso que nós vamos falar. Obviamente, a centralidade da nossa construção de conhecimento aqui estará sobre o tema ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, sobre o tema características de serviço e sobre o tema gestão da qualidade em serviços. Vamos iniciar, então, trabalhando o conceito de marketing. Acho que é muito importante a gente começar uma aula sobre atendimento bancário trabalhando um conceito bastante simples, né, sobre o que é marketing. A primeira coisa que a gente precisa internalizar, pessoal, é que marketing é um processo social. É um processo social pelo qual as pessoas e os grupos obtêm o que necessitam
e obtêm aquilo que desejam através da troca com outras pessoas. Então, marketing, numa perspectiva conceitual bastante preliminar, ele vai se enquadrar neste conceito que nós estamos considerando aqui. Quando a gente fala de marketing, venda, prestação de serviços, atendimento, comercialização, é muito importante que a gente compreenda uma das teorias que vem já há muito tempo sustentando algumas vertentes, né, do marketing, do processo de venda, do processo de atendimento, do processo de atendimento aos clientes, que é a teoria das necessidades de Maslow. Essa é uma teoria que vai ajudar a gente, inclusive, a compreender outros temas com os quais nós iremos interagir aqui na nossa disciplina. Eu diria para você, se a gente fizesse uma analogia com matemática, né, como se a gente estivesse aqui estudando ali adição e subtração, para lá na frente a gente estudar multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. É para a gente ter um conhecimento básico de pelo menos uma teoria que discute essa questão das necessidades dos desejos, considerando que a ideia de necessidade e desejo se constitui num dos temas centrais do estudo de marketing. Eu queria começar dizendo para vocês, pessoal, que a teoria das necessidades de Maslow, ela se assenta na ideia de que necessidade é um estado de privação de alguma satisfação humana básica, né? E Maslow, que foi um importante cientista, ele categorizou as necessidades humanas em 5 categorias, né? E essa categorização que Maslow propôs, ele a fez de forma hierarquizada. Então, para você entender de uma maneira muito simplificada, o que este teórico propôs foi algo bastante simples. Ele disse, olha só, todo mundo tem necessidades. E essas necessidades elas podem ser organizadas em 5 tipos, ou em 5 categorias, que são as necessidades fisiológicas, como comer, dormir, respirar, as necessidades de segurança, como proteção, ordem, as necessidades sociais, né? Família, companheirismo, amor. Né? A necessidade social é aquela necessidade que nós temos de buscar relacionamentos sociais. As necessidades de estima, como reconhecimento, status, valorização por aqueles, né, a quem nós fomos buscar no âmbito das necessidades sociais. E uma outra necessidade que Maslow propôs foi a necessidade de autorrealização. Então, é muito importante a gente entender aqui que a proposta de Maslow tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de ciclo motivacional, né? O ciclo motivacional, ele parte de um pressuposto, né, preliminar, de que a gente vive constantemente em estado de equilíbrio e desequilíbrio. Em estado de equilíbrio, desequilibração e reequilibração. Essa é a proposta do ciclo motivacional. E aí, a partir de algum estímulo, a partir de alguma privação, você entra num estado de necessidade. Essa necessidade vai gerar em você uma tensão. Essa tensão produzirá um comportamento, né, que buscará a satisfação desta necessidade. Na medida em que você satisfaz essa necessidade, você volta para o estado de equilíbrio. E aí, mais uma vez, um estímulo, né, psíquico, interno ou externo, ou alguma privação, vai levar você novamente para um estado de necessidade. Então, quando a gente pensa na ideia de Maslow, né, de que nós temos necessidade, isso tem uma consonância bastante significativa com a ideia de ciclo motivacional. Agora, o que é interessante, e isso ajuda a gente a entender lá na frente, né, por que determinadas organizações empresariais optam por esse tipo de publicidade, por esse tipo de propaganda, por esse tipo de ação de marketing.
essa teoria das necessidades de Maslow, ela propõe uma hierarquização das necessidades. Isso significa dizer que Maslow entendia que as necessidades de um indivíduo, elas não estão no mesmo patamar, né? As necessidades não podem ser olhadas ou observadas de uma forma linear. Maslow propunha que existia uma hierarquia nas categorias de necessidades, né? Ele entendia que essas necessidades, além de serem sequencializadas e hierarquizadas, elas também são necessidades universais, que independentemente da sua cultura, do lugar onde você nasceu, você terá essas necessidades. Essas categorias de necessidades, elas vão se materializar em você. Essas necessidades, conforme nós vimos aqui na tela anterior, são 5 necessidades: as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Bem, Maslow ainda organizou essas cinco necessidades em 2 grandes grupos. Ele dizia que as necessidades de ordem inferior são as necessidades fisiológicas e de segurança, e as necessidades superiores ou secundárias seriam as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. A diferenciação que Maslow propôs entre as necessidades de ordem inferior e as necessidades de ordem superior é que, para ele, as necessidades inferiores, a satisfação vinha de elementos externos, enquanto que as necessidades de ordem superior, as necessidades sociais, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização, a satisfação dela vinha de elementos intrínsecos, não é? De elementos que são ligados à nossa percepção, à maneira como nós compreendemos as coisas, enquanto que as necessidades inferiores eram predominantemente satisfeitas externamente, por aspectos externos, né? Como, por exemplo, salário, contrato de trabalho e assim sucessivamente. Para a gente poder ter uma compreensão melhor da proposta de Maslow, né, eu gostaria de mostrar aqui para vocês esta imagem, que é a pirâmide de Maslow, né? E por que uma das formas da gente chamar essa teoria das necessidades, ela tem um monte de nome, né? Hierarquia das necessidades, teoria das necessidades, a pirâmide de necessidade de Maslow. Por que a visão piramidal? A visão piramidal, pessoal, está relacionada com o fato de que nós temos 5 necessidades, conforme nós vimos aqui atrás, agora há pouco, lá no quadro teórico. Nós temos as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e autorrealização. Então, só para a gente poder compreender, o primeiro ponto é esse, né? Todos nós, para esta teoria, temos 5 categorias de necessidades, e essas necessidades estão dispostas de forma hierarquizada, sequencializada. Ela é apresentada na forma de pirâmide porque, para Maslow, você não terá necessidade de cima se a necessidade de baixo, a necessidade inferior, não estiver plenamente satisfeita. Por isso, hierarquia de necessidades. O que ele propõe? Ele propõe que, se você tiver necessidades fisiológicas, você não vai girar a roda do ciclo motivacional para as necessidades de segurança. Se você ainda tiver necessidades de segurança, você não vai girar a roda do ciclo motivacional para necessidades sociais. E assim sucessivamente, até necessidade de autorrealização. Embora esta teoria ela tenha alguns críticos e, do ponto de vista de algumas correntes da psicologia das organizações, ela possa ser um pouco controversa, ela explica bastante, por exemplo, o comportamento de consumidores, né? Em princípio, se você tem necessidades fisiológicas ou necessidades de segurança,
você não vai se preocupar com necessidades sociais, de estímulo ou autorrealização, né? Uma ilustração que eu gosto sempre de fazer é o seguinte: se você está com dor de barriga no meio de um tiroteio, para Maslow, primeiro você tem que fazer as suas necessidades fisiológicas, para depois você se preocupar com as suas necessidades de segurança, né? Parece estranho, mas essa é a proposta teórica desta teoria. Então, para sintetizar, o que esta pirâmide de necessidades ela representa? O primeiro pressuposto de Maslow, recapitulando, é que todos nós temos necessidades. Essas necessidades são 5. Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização. Essas 5 necessidades estão dispostas ou são apresentadas de forma hierarquizada. O que isso significa dizer? Significa dizer que se você tiver ainda uma necessidade inferior, você não terá estímulo ou você não terá necessidades superiores. Ou seja, se você ainda tem alguma carência em relação, por exemplo, às suas necessidades fisiológicas ou às suas necessidades de segurança, há uma probabilidade, segundo esta teoria, de você não ter, por exemplo, necessidades sociais. Esta teoria ainda se organiza de forma agrupada, né? Ou seja, para Maslow, as necessidades inferiores são as necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas, e as necessidades superiores são as necessidades sociais de estima e autorrealização. Principal diferença: necessidades inferiores, primárias ou básicas, você vai satisfazer com elementos externos da sua mente, né? Enquanto que as necessidades superiores, as necessidades sociais de estima e autorrealização, a satisfação vai vir através de elementos intrínsecos, ou seja, a forma como a sua percepção compreende aquele elemento de necessidade. Então, aqui a gente teve uma boa compreensão, né, desta teoria, que é uma teoria que vai ajudar a gente a explicar muitas coisas que nós vamos estudar aqui ao longo da nossa disciplina. E ela é uma teoria baseada na ideia de necessidade, né? Ela é baseada na ideia de necessidade. E aí a gente precisa lembrar que o conceito de necessidade ele é um elemento central do processo social que acaba se constituindo objeto do marketing. É muito importante a gente, a partir do estudo, né, da teoria de Maslow, estabelecer aqui uma diferença sobre 2 conceitos que pode provocar alguma confusão, por exemplo, na interpretação de uma questão de concurso público. A gente precisa diferenciar, para a gente continuar, né, nesse nosso estudo introdutório a respeito de temas que estão relacionados ao atendimento bancário, a gente precisa estabelecer uma diferenciação bastante clara entre desejo e necessidade. Desejo, pessoal, é uma vontade de algo específico para atender uma necessidade que você tem. Por exemplo, se você está com fome, a fome é uma necessidade. A especificidade para o atendimento desta necessidade é o que se constitui desejo, né? Você está com fome, você pode matar a sua fome de diversas formas. Mas se você deseja comer arroz para matar a sua fome, o arroz ele se enquadra aí na categoria do desejo, né? Então, lembrando, necessidade tem a ver com os elementos básicos de privação, né? Ou de percepção de que você tem vontade de alguma coisa, e o desejo é a especificidade ou instrumento específico que você quer para matar
aquela necessidade, para dar conta daquela necessidade. É muito importante a gente entender que os desejos eles são moldados e influenciados pela cultura, pela família, pela sociedade, pela propaganda, pelas religiões. Dentro da perspectiva teórica, as necessidades não. Para Maslow, independente de onde você nasceu, independentemente de quem você é, você vai ter necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e autorrealização. Para ele, essas são necessidades humanas. Agora, os instrumentos específicos que você quer para dar conta destas necessidades é que estes, sim, eles vão variar. Eles serão moldados pelas dimensões, né, e pelos vetores sociais com os quais nós interagimos ao longo da nossa vida. A administração mercadológica, né, o marketing, ele considera as necessidades, mas ele vai atuar sobre os desejos. Ele atuará sobre a especificidade que as pessoas, via de regra, querem para atender a uma determinada necessidade. Tá? Então, a gente tem até um exemplo aqui nessa transparência que vocês estão observando, que é o seguinte: desejos diversos para atender a mesma necessidade. Comida. Né? Você pode querer comer uma carne preparada pela sua mãe. Isso é uma especificidade, né, do desejo que você tem em relação a uma necessidade básica, que é a necessidade de sentir fome, né? Uma necessidade de cunho fisiológico. Né? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão de concurso público, só para a gente poder entender como estes elementos conceituais, né, atrelados a esta teoria que nós acabamos de considerar, podem aparecer numa prova de concurso público. Olha só essa questão. Atualmente, as estratégias mercadológicas dos bancos consideram que os clientes compram para satisfazer suas necessidades. Né? É óbvio que o banco entende que por detrás dessa necessidade há um desejo específico, né? Há uma especificidade, há uma ferramenta, um instrumento que o cliente quer para atender a necessidade que ele pressupõe ter. Continuando a questão, nesse sentido, deve-se levar em consideração que na venda de produtos bancários, essas necessidades serão satisfeitas por conhecimento dos produtos ofertados, número de visita dos clientes à agência, procedimentos. Voltando, né? Alternativa A. Desculpa, pessoal. Voltando. Então, neste sentido, deve-se levar em consideração que na venda de produtos bancários, essas necessidades serão satisfeitas por alternativa A, conhecimento dos produtos ofertados, alternativa B, número de visitas dos clientes à agência, alternativa C, procedimentos técnicos operacionais, alternativa D, benefícios proporcionados aos correntistas, alternativa E, apresentações eficientes dos serviços. Vamos ver qual é a alternativa correta para a gente poder comentar, tá bom? Muito bem. Alternativa correta, alternativa D de dado, benefícios proporcionados aos correntistas. Vamos tentar entender isto na perspectiva dos conteúdos teóricos com os quais nós interagimos até agora. Né? Nós estudamos a hierarquia das necessidades de Maslow e nós entendemos a diferença de necessidade e desejo. Né?
A questão, ela tem uma pergunta. É muito importante quando a gente analisa uma questão de concurso público, que a gente compreenda o seguinte: qual é a pergunta que o examinador está me fazendo na questão? Muito embora a construção da questão não seja em forma de pergunta, é muito importante que a gente olhe para a questão de concurso público e pense assim. Isso é uma forma da gente raciocinar. Então, qual é a pergunta que o examinador está fazendo aqui? A pergunta que ele está fazendo é o seguinte: quais são as necessidades que serão satisfeitas? Né? Ou seja, através de que ferramenta específica as necessidades do cliente bancário vão ser satisfeitas? Obviamente, não há outra alternativa que os benefícios proporcionados aos correntistas. Quando você procura um banco, você não está procurando apenas uma instituição para você manter a sua conta corrente. Você está procurando uma instituição que vá atender alguns desejos que você tem. Né? Então, às vezes, você tem uma necessidade. Você tem a necessidade de construir uma casa para você ter segurança, por exemplo. Olha, como é que o banco vai poder contribuir com você para que você possa construir a sua casa? Ele pode, por exemplo, te conceder um empréstimo. Isso é um benefício para você na condição de correntista. Vamos pensar numa pessoa que já superou as necessidades básicas, tá bom? Necessidades de segurança, necessidades fisiológicas. Ele está muito ali no campo das necessidades sociais e nas necessidades de estima, às vezes está atrás de status. Né? Ora, ele entende que essa necessidade de status que ele tem pode ser satisfeita através de um cartão de crédito para pessoas que têm alta renda. Então, ele vai atrás do gerente do banco buscando esse tipo de cartão de crédito. Né? Ele não quer exibir um cartão simples. Ele quer exibir um cartão Platinum. Ele quer exibir um cartão Black. Né? O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que a satisfação das necessidades ela está vinculada, é isso que essa questão está ensinando para a gente, aos benefícios percebidos, aos benefícios proporcionados e percebidos pelos clientes, pelos correntistas. Tá bom? Muito bem. Continuando aqui a nossa introdução, né? Ou esses conceitos que são iniciais e introdutórios para a gente poder considerar os temas com os quais nós precisamos interagir para a prova de atendimento bancário, ampliando um pouco o conceito que nós vimos anteriormente, nós vamos falar agora de um outro elemento conceitual, que é o conceito de marketing de serviços. Professor Alberto, por que é importante esse conceito? Porque, basicamente, dentro de uma instituição bancária, esse é o tipo de marketing que se opera. Né? O marketing dos serviços, né? O marketing de algo que é intangível, é heterogêneo, é variável. É diferente do marketing de uma caneta. Né? O marketing para você vender empréstimo, para você vender seguro, para você vender título de capitalização, ele é diferente do marketing para você vender um bem material, um bem de consumo material, um bem tangível. Então, é importante a gente compreender esse conceito nessa nossa trajetória de construção de conhecimento para a prova de concurso público. Muito bem, vamos começar com calma, né? Entendendo o que é o marketing de serviços. A primeira coisa que a gente tem que internalizar, pessoal, é que o marketing de serviços ele pode ser definido como um conjunto de atividades. Um conjunto de atividades que tem um pacote de objetivos. Que pacote de objetivos são esses do marketing de serviços? Bem, eles são a análise, o planejamento,
a implementação, o controle de programas, de ações que são destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços de forma adequada, atendendo, percebam, desejos, né, as especificidades e necessidades, os aspectos básicos dos consumidores e dos usuários. E isto tem um objetivo final, que é a satisfação, a entrega de um serviço com qualidade e, obviamente, quando a gente está falando de uma organização que tem finalidades lucrativas como um banco, a lucratividade. E aí, para a gente trabalhar o conceito de marketing de serviço e entender isto de maneira adequada, é importante que a gente compreenda o que é serviço. E aí a gente pode trabalhar com uma definição preliminar de que serviço é um ato, de que serviço é uma ação, um desempenho essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que não resulte de posse de nenhum bem. Eu vou repetir. A gente vai definir, a partir de agora, serviço como um ato ou como um desempenho essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra e que não resulte da posse de nenhum bem. A execução de um serviço, pessoal, ela pode ou não estar ligada a dinheiro. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Alugar um quarto de hotel é um serviço. Depositar dinheiro em um banco, serviço. Cortar cabelo, serviço. Viajar de avião, um serviço. Aconselhar-se com um advogado é um exemplo de serviço. Todas essas atividades envolvem a compra de um serviço. Mas a prestação de um serviço pode não estar relacionada com dinheiro. O retorno pela prestação de serviço não precisa ser necessariamente o dinheiro. Mas eu gostaria que, nestes exemplos que eu estou apresentando aqui para vocês, nós nos concentrássemos em revisitar o conceito do que é serviço. A gente está aprendendo aqui que serviço é um ato, é uma ação, é um desempenho intangível. Né? O que isso significa dizer? Quando você aluga um quarto de hotel, você não vira dono do quarto e nem leva o quarto para sua casa. Né? Quando você corta cabelo, você vai precisar voltar lá de novo, porque você não pode se apropriar da ação de corte. Quando você viaja de avião, você está usufruindo de um serviço, você não leva o avião para sua casa. Né? É só um serviço, é transitório. Quando você se aconselha com um advogado, com um psicólogo, isso é mais intangível ainda, né? Porque quando termina o aconselhamento, você não leva nada de material para casa. Né? Você leva o aconselhamento com você. E o conhecimento, ele continua com o advogado. É diferente de quando você vai numa papelaria comprar uma caneta. Né? Você vai numa papelaria comprar uma caneta, o dono da papelaria é dono da caneta, ele vende a caneta para você, ele transfere a posse. A caneta deixa de ser dele e passa a ser sua. No serviço não é assim, não tem transferência de posse. Você compartilha. Né? Então, quando você consulta um advogado, um psicólogo, um médico, o médico não deixa de ter a posse do conhecimento que ele tem. Diferente do dono da papelaria, quando vendeu a caneta para você. Então, a prestação de serviço, ela envolve uma ação, um desempenho, cuja principal caracterização é a intangibilidade. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar sobre intangibilidade e nós vamos falar sobre outras características dos serviços também. Entretanto, é muito importante a gente colocar isto na mente. Né? Quando eu falo de serviço, eu estou falando de uma ação intangível que não resulta em posse material. Tá bom?
E é sobre esta ação que o marketing, que a gente classifica como marketing de serviços, vai atuar. Você concorda comigo que uma ação de atendimento, de desejo e necessidade, ela se diferencia quando nós vamos comprar algo que a gente vai levar para casa ou quando a gente vai comprar algo que a gente não vai levar para casa? Tá certo? É muito diferente você ir numa loja de eletroeletrônicos, comprar uma TV, levar a TV para casa para você assistir um filme. Essa ação é diferente da prestação de serviço cinematográfico, por exemplo, quando você se dirige ao cinema para você assistir um filme. O objetivo final que você tem é, em princípio mesmo, né? Assistir um filme. Só que, para você precisa de um produto materializável, que você precisa comprar. Há uma transferência de posse, né? A loja de eletroeletrônicos, ela deixa de ser dona da televisão e você passa a ser dono. Isso é diferente de você ir num cinema, né? E usufruir de um serviço de exibição de um filme. O que eu quero mostrar para vocês é que, muito embora, em princípio, possa parecer que você está buscando a mesma coisa, só assistir um filme, ao longo da nossa trajetória a gente vai compreender que não é bem assim. Embora a gente possa olhar para esse exemplo e ter um entendimento que a necessidade era a mesma, e talvez ela seja, os desejos são diferentes. Então, quando a gente pensa no marketing para materiais e no marketing para serviços, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, é preciso haver uma diferenciação nas ações, né, no modelo de propaganda, de publicidade, de atendimento ao cliente, né, no tipo de programa de qualidade que a gente quer implantar. Então, essa é a ideia, né, original e inicial daquilo que a gente considera marketing de serviços. Vamos dar uma olhada aqui numa questão de concurso público que vai ajudar a gente a consolidar um pouco os conhecimentos que a gente construiu até agora e também entender como as bancas de concurso público elas tratam este assunto nas provas, porque uma coisa que eu percebo nas provas já de há muito tempo é que as questões de concurso, elas nem sempre elas são diretivas, onde o examinador cobra de você um determinado conceito específico. Ele quer que você pense, que você raciocine com base nos conhecimentos que você construiu. Vamos dar uma olhada nessa questão. Olha só. Ao elaborar o plano de marketing para 2008, os executivos de uma instituição financeira desenvolveram uma série de ações para ampliar o relacionamento com os clientes. Eles esperavam que a implantação de estratégias de marketing de relacionamento leve a organização a. O marketing de relacionamento, ele é uma espécie de marketing de serviço, focado num princípio fundamental, que é a manutenção do cliente no relacionamento. Vamos dar uma olhada nas questões com base nessa premissa. Olha só, alternativa A, aumentar os custos de transação e tempo, de forma que as negociações sejam discutidas a cada vez. Veja, aqui é muito importante a gente entender qual é a pergunta que o examinador está fazendo. O que ele está perguntando é o seguinte: com a implantação de estratégias de marketing de relacionamento, isso vai levar a minha organização para onde? Sendo nós sabedores que a ideia central de marketing de relacionamento é o longo prazo. A B, construir um clima de relacionamento confiável, legal. Em curto prazo, matou a alternativa. Com clientes, distribuidores e atendentes. Alternativa C, desenvolver boas relações com as partes interessadas no negócio, mantendo lucratividade em longo prazo. Opa, essa é uma alternativa candidata à alternativa correta. Vamos deixar ela separada aqui. A D, destacar os laços econômicos, técnicos e sociais
entre os membros da organização em suas campanhas de propaganda. A alternativa é oferecer aos clientes bons serviços e alta qualidade a preços elevados por um prolongado período de tempo. Aqui, a ideia de preços elevados torna a questão equivocada. Vamos dar uma olhada no gabarito dessa questão para a gente poder comentar. Alternativa C de casa: desenvolver boas relações com as partes interessadas no negócio, mantendo lucratividade em longo prazo, né? Na alternativa A, a gente tem um problema, né? A gente não quer que o marketing, nenhum tipo de marketing, né? Nem o marketing de relacionamento, nem o marketing digital, nem o marketing de serviço, aumente custos de transação e tempo. Marketing, embora existam, né, tipologias de marketing voltadas para o curto prazo, não é o caso do marketing de relacionamento, que é uma espécie de derivação do marketing de serviços. Então, a B, essa ideia de curto prazo, acaba invalidando a questão de concurso público. E na D de dado, destacar os laços econômicos, técnicos e sociais entre os membros da organização em suas campanhas de propaganda. Ora, o marketing de relacionamento, ele é voltado para o público externo, em princípio, embora você possa ter algumas ações de marketing de relacionamento voltadas para o ambiente interno, né? Muitas das vezes relacionados a atividades de recursos humanos. Agora, em primazia, o marketing de relacionamento é voltado para o público externo. A alternativa D de dado, ela trata a questão do marketing de relacionamento numa perspectiva interna. Isso invalida a questão. E a E, oferecer aos clientes bons serviços e alta qualidade. Até aí a questão estava bem. A preços elevados? Não. Né? Mesmo que você tenha um posicionamento de preço alto, para aquele nicho de mercado, você quer sempre que o seu cliente percepcione que aquele é um bom negócio, né? Então, a ideia de preço elevado acaba invalidando a alternativa E. A alternativa correta, a alternativa C de casa, né? Desenvolver boas relações com as partes interessadas no negócio, mantendo lucratividade em longo prazo, que é a centralidade da ideia do marketing de relacionamento e da grande maioria dos conceitos derivados de marketing. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos serviços, né? O que efetivamente caracteriza o conceito de serviços? E aí eu peço a atenção de vocês, tá bom? Peço a atenção de vocês porque esse é um tema importante, né? Esse é um assunto relevante e ele é um tema central desse tópico. Vamos entender isto muito bem. A gente pode dizer, né, que serviço é caracterizado por 4 elementos centrais: a ideia de intangibilidade, a ideia de perecibilidade, a ideia de heterogeneidade ou variabilidade, a mesma coisa, e a ideia de simultaneidade ou inseparabilidade. Tá? Bem, a gente falou um pouquinho sobre intangibilidade já quando nós consideramos os elementos iniciais da ideia de marketing de serviço. Mas aqui eu quero me concentrar nas 4 características conceituais que demarcam o conceito de serviço. Primeiro deles, intangibilidade, ou seja, serviço é algo intangível, né? Serviço é um produto intangível. Porque muita gente, às vezes, se equivoca em achar que o antônimo de serviço é produto, porque tem uma ideia de que produto é material e serviço é imaterial. Não é assim, pessoal. A gente tem produtos tangíveis, né, que são produtos como esta caneta, por exemplo, e a gente tem produtos que são intangíveis, que são os serviços. Então, numa questão de prova, não trate serviço e produto como coisas antônimas, né? Como
elementos concorrentes, como conceitos contrários. Não é assim. Serviço é só um tipo de produto, né? É um produto intangível. Então, aí a gente tem a ideia de intangibilidade, né? Serviços são ideias, conceitos, processos, né? É intangível. Você não pode pegar no serviço. Eles não são patenteáveis, né? O consumidor, ele baseia-se na reputação de uma marca ou de um serviço, né? Aí um aluno pode falar assim, não, Alberto, mas a gente pode patentear um processo, é verdade. Mas quando eu digo que o serviço não é patenteável, eu estou falando da integralidade daquela prestação de serviço. Eu estou falando da impossibilidade de você encaixotar num pacote todos os elementos tangíveis e intangíveis que você precisa para prestar um serviço e você conseguir patentear aquilo, né? Então, essa é a primeira característica conceitual da ideia de serviço. Serviço é uma coisa intangível. A gente já apresentou para vocês alguns exemplos de intangibilidade, né? Agora, uma outra característica do conceito de serviço é a ideia de perecibilidade. Alberto, como assim perecibilidade? Se não for usado, pereceu, está perdido. Aqui eu trago para vocês um exemplo da cadeira em um avião ou de um quarto em um hotel. Mas eu gosto mais do exemplo do aluguel de um quarto em hotel para explicar a perecibilidade. Vamos supor que você alugue um quarto de hotel para hoje, tá bom? E você não consegue chegar. O seu serviço pereceu. Ele não existe mais, porque você não chegou. Se você se hospedar no mesmo hotel, no mesmo quarto, dormir na mesma cama que você dormiria, é outro serviço. O serviço de ontem, ele não existe mais. Se você não usufrui do serviço, ele perece. Você pode até usufruir num outro dia pela primeira vez, mas não será o mesmo serviço. É diferente dessa caneta, né? Se eu vou na loja comprar essa caneta e não levo o dinheiro e digo para o dono da loja, olha, eu não trouxe o dinheiro hoje, eu volto amanhã para comprar essa caneta. E eu retorno à loja amanhã para comprar esta caneta, a caneta é a mesma, não houve perecibilidade. Percebe? Ela não pereceu, ela continua sendo a mesma caneta. É diferente de serviço, né? Se você não usa, pereceu. Se você não usa, está perdido. É o caso da cadeira em avião. Se você perdeu o avião, você pode viajar para outro lugar, no mesmo avião, na mesma cadeira, só que esse serviço é outro, né? Porque o serviço não usufruído é um serviço que perece. Se ele não for usado, ele está perdido, tá bom? Aqui eu não estou falando nem das condições comerciais, né? Às vezes você não consegue, né? Você já pagou o seu corte de cabelo, mas não conseguiu aparecer, não é que está perdido o seu dinheiro, não é disso que a gente está falando. Está perdido o teu serviço daquele dia, tá entendendo? Ah, você pode vir amanhã aqui cortar o cabelo. Maravilha, é outro serviço, é intangível. De repente, o cabeleireiro ontem estava num clima criativo, hoje ele está numa outra vibe, ele está num outro clima. O serviço que você poderia ter usufruído ontem acabou, não existe mais, porque hoje as condições intangíveis são outras, tá bom? Então, perecibilidade está vinculada a essa ideia de que se o serviço não for usado, ele está perdido. Um outro conceito que demarca e caracteriza a ideia de serviço, é a ideia de heterogeneidade ou variabilidade, né?
E eu acho que, inclusive, o nome variabilidade ele explica melhor, né, essa característica do conceito de serviço. Porque heterogeneidade ou variabilidade, pessoal, é a ideia de que o serviço varia de cliente para cliente, na percepção do cliente, percebe? Normalmente, os serviços eles são voltados para pessoas como os clientes. Então, a ideia de heterogeneidade e variabilidade está vinculada a como o cliente percebe aquela prestação de serviço. Isso varia de cliente para cliente. Primeiro ponto, né? Por mais que você tenha serviços padronizados, do ponto de vista teórico, você não vai conseguir nunca repetir em 100%, por exemplo, o mesmo tipo de atendimento, né? Por mais que você tenha que se aproximar de um modelo padronizado. E segundo, cada cliente vai perceber o seu atendimento de uma maneira diferente. Suponha que você está sentado como escriturário na mesa de um banco vendendo empréstimo, né? Empréstimo consignado para servidor público. Ora, o servidor A que senta na sua frente recebe o serviço de você, não é mesmo? E você está comercializando aquele serviço dentro de uma cartilha, dentro de um padrão que foi estabelecido pelo banco. E aí, esse servidor A é atendido por você, fecha o contrato de empréstimo e vai embora. Vem o servidor B e você o atende seguindo o mesmo padrão, a mesma cartilha, né? E esse servidor B, que foi comprar empréstimo consignado no banco, ele pode ter uma percepção variável, heterogênea, não é homogênea. Homogênea é igual, heterogêneo é diferente. Então, ele vai ter uma percepção variável e heterogênea, às vezes, de uma prestação de serviço que busca ser muito parecida, que busca ser muito homogênea, né? Então, embora a gente possa padronizar e ser homogêneo, tentar ser homogêneo na prestação de serviço, a percepção vai ser sempre heterogênea, a percepção vai ser sempre variável, muito embora possa haver semelhanças em percepções. Mas o que demarca essa terceira característica do conceito de serviço é a ideia de que a percepção, a ideia que um cliente tem sobre o serviço, ela é sempre diferente do outro cliente. Portanto, ela é heterogênea, portanto, ela é variável. Um outro aspecto importante aqui, pessoal, e que caracteriza também o conceito de serviço, é a ideia de simultaneidade ou inseparabilidade. Serviços são criados e consumidos simultaneamente. Alberto, o que é isso? Como assim serviços são criados e consumidos simultaneamente? Não é na perspectiva do planejamento do serviço. É claro que você vai planejar a prestação do serviço muito antes. Aqui é no sentido de você entregar o serviço. Tá? Vamos lá. Vamos voltar para o atendimento bancário, né? Você está sentado como escriturário bancário na sua mesa, vendendo seguro de vida para um correntista do banco. É claro que o produto seguro de vida ele foi pensado e planejado antecipadamente. Mas quando a gente fala de simultaneidade, a gente está falando daquele momento de entrega, de tentativa de venda e de tentativa e de compra e de consumo daquele serviço, né? Então, se você está ali vendendo o seu seguro de vida, o seu plano de capitalização, ora, no momento em que você está entregando, está criando as condições para que aquele cliente possa adquirir aquele serviço está sendo consumido pelo cliente, né? Mesmo que ele vá usufruir dele depois, dado a ideia de intangibilidade. Então, quando a gente pensa na característica de serviço, é nesse sentido, né? Eles são criados, eles são consumidos simultaneamente. Essa é a ideia de simultaneidade, essa é a ideia de inseparabilidade, né? Quando você assiste a uma aula,
mesmo que seja uma aula gravada, como essa, nesta aula se caracteriza a ideia de simultaneidade ou inseparabilidade. Você comprou um serviço, né? E é neste momento que você está recebendo o serviço é que você o está consumindo. Você não pode guardar na geladeira para consumir depois. E mesmo que você não assista essa aula agora e assista num outro momento, dado a ideia de perecibilidade, a aula vai ser outra, porque a sua percepção será outra. E é aí que se encaixa a ideia de inseparabilidade e simultaneidade. Por que inseparabilidade nesse contexto acaba sendo um sinônimo de simultaneidade? Porque a criação, a entrega ou a prestação do serviço é inseparável do seu consumo. Quando você vai no médico, você está diante do médico. O médico está falando o que você tem. Ele está te prestando serviço. Então, a entrega daquele serviço e o consumo daquele serviço está acontecendo ao mesmo tempo. É aí que entra a ideia de simultaneidade ou inseparabilidade. Tá bom? Essas são as 4 grandes características do conceito de serviço, né? A intangibilidade, serviços são intangíveis, a perecibilidade, né? Serviço é uma coisa perecível se você não usufruir. No momento da entrega do serviço, ele perece, tá? Heterogeneidade ou variabilidade, cada cliente vai perceber a prestação de serviço de forma diferenciada, de forma variável, e simultaneidade ou inseparabilidade. Os serviços são entregues, são prestados, são criados, né, simultaneamente ao consumo daquele serviço. No momento em que eu crio, no momento em que eu entrego, no momento em que você consome, esses 2 movimentos eles são simultâneos e, portanto, inseparáveis. Tá legal? E, obviamente, se a gente for parar para pensar, né, tanto na intangibilidade, na perecibilidade, na heterogeneidade ou variabilidade e na simultaneidade ou inseparabilidade, há a participação do cliente no processo. Tá bom? Muito bem. Então, é muito importante a gente não perder essa perspectiva, né, que a gente acabou de considerar agora há pouco, né? Só para a gente internalizar direitinho, acho que isso é importante da gente destacar. Porque às vezes os alunos confundem isso nas provas de concurso público. Produto não é o contrário de serviço. Um bem material tangível é um produto e um serviço intangível, perecível, heterogêneo também é um produto. Quando a gente pensa na ideia de serviço bancário, a gente pode encaixar a ideia de serviço bancário dentro da categoria de serviço, porque serviço bancário é uma coisa intangível, é heterogênea, é variável, né? É perecível, né? É inseparável do ponto de vista da prestação e do consumo daquele serviço. Então, nessa nossa caminhada, né, de construção de conhecimento a partir desses conceitos introdutórios sobre o tema atendimento bancário, nós vamos definir serviço bancário como um ato ou desempenho essencialmente intangível que um banco pode oferecer aos seus clientes e que não resulte de posse de nenhum bem. Sua execução pode ou não estar ligada ao dinheiro. Muito bem. Importante, né? Importante, para a gente continuar destacando, serviços são essencialmente intangíveis, imateriais, embora possam estar associados a elementos tangíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você está prestando, como atendente bancário, o seu serviço de venda de empréstimo consignado, você tem um monte de elementos tangíveis que estão ao seu redor, não é mesmo? A mesa, a cadeira, a caneta, o contrato.
Esses são elementos tangíveis que ajudam na composição do serviço, que é essencialmente intangível e imaterial. Tá? Eu estou destacando isso porque já vi algumas questões de concurso público que tentam dizer para o aluno o seguinte: olha só, como o serviço é intangível, ele não usa nunca, ele não usa nada de elementos tangíveis ou materiais. E isso não é verdade. Os bens tangíveis são ferramentas para você prestar o serviço que é caracterizado essencialmente pela ideia de intangibilidade, tá bom? E destacando aqui também a ideia de heterogeneidade ou variabilidade do serviço bancário, como eu disse para vocês, a ideia de serviço varia de cliente para cliente, tá bom? Se a gente for pensar nessa ideia de intangibilidade, né, só para a gente poder aprofundar um pouquinho essa questão dos serviços bancários, no caso de bancos, o cliente não se torna dono do serviço comprado, como ele faz quando compra um carro. O carro o cliente pode experimentar, comprar depois, levar para casa, deixar o carro na garagem. O serviço bancário não. O serviço bancário ele serve para gerar valor para o cliente. Né? Mas você não pode apalpar o serviço bancário. Você não pode pegar no serviço bancário. Tá bom? Essa é a ideia que eu gostaria que você internalizasse, a gente tomando a ideia de serviço bancário, que é o objeto aqui da nossa disciplina, para a gente poder explicar a ideia de intangibilidade. O mesmo se aplica, né, ao conceito de heterogeneidade ou variabilidade. Nenhum cliente de banco tem o mesmo pensamento que o outro. Cada um tem necessidades diferentes e percebem valores diferentes nos serviços prestados. Né? Então, só para reforçar, essa ideia de heterogeneidade ou variabilidade tem relação com essa percepção diferenciada que clientes, por exemplo, dentro de um ambiente bancário, vão ter de um serviço prestado da mesma forma, ou quase da mesma forma, dentro de um pacote de padronização. Não adianta. As pessoas são diferentes, têm desejos e necessidades diferentes e, portanto, vão ter percepções diferentes, tá bom? A gente vai considerar uma questão de concurso público. A gente vai encerrar esse bloco. No próximo bloco, nós vamos considerar a questão de concurso sobre essa caracterização do conceito de serviços, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente se encontra para considerar a questão de concurso sobre esse tema. Até já.